Com a versão Premium, você vai ter à sua disposição um verdadeiro canivete suíço da informática. Como assim? Você vai ter, além da função de autoformatação do Windows 7 ao Windows Server, você também vai ter o menu de ferramentas para manutenção, onde nós temos aqui várias funções, várias pequenas ferramentas que ajudam bastante no dia a dia de um técnico de informática, tá? E eu vou explicar cada uma dessas funções aqui para você nesse vídeo. Então fica comigo até o final que você vai entender o que cada uma dessas funções vai fazer e vai te ajudar a ganhar mais dinheiro nos seus serviços de informática, tá? Bom, resumindo então, vamos lá. A primeira função, claro, é a função de autoformatação. Você pode escolher aqui do número 1 ao número 10 para instalar o Windows, né, do Windows 7 ao Windows 11, tá? Passando pelo 8, o 10 Home e o 10 Pro, nas arquiteturas 32 e 64 bits. Tá? O Windows 11 não tem 32 bits, é só 64. A Microsoft não criou o Windows 11 com 32 bits, deixando isso bem claro, tá? Mas você tem as versões Home e Pro também do Windows 11, que você pode escolher para poder fazer a instalação, ok? E nós temos o Windows Server, tá? Vou digitar aqui W na nossa ferramenta, tá? Um Enter, e nós vamos para o menu dos Windows Server. E aí você pode instalar o Windows Server também de forma automática das versões de 2008 a 2022, tá bom? V para voltar. Então essa é a função principal. Lembrando que se você adquirir a versão Premium, você leva também o nosso pack de imagens personalizadas do Windows 7 ao Windows 11 Pro, ok? São 10 imagens personalizadas, todas com os programas básicos já instalados, inclusive o pacote Office, tá bom? O Windows Server não, o Windows Server vai limpo, sem programa nenhum, até porque é o Windows para ser instalado em servidor e não pode ter programas instalados, tá bom? Todos os Windows e todas essas funções você vai ter tudo no mesmo pendrive ou no mesmo HD externo, tá? Eu particularmente estou usando em SSD externo para ser mais rápido ainda, ok? E aí você consegue ter todos os Windows em um SSD só, HD só, pendrive só. Isso agiliza bastante o nosso dia a dia de formatação, o nosso dia a dia de manutenção de computadores, tá bom? Bom, vamos lá. Menu de ferramentas para manutenção. Nós temos aqui com a letra B a ferramenta Auto Backup Win. Com essa ferramenta você será capaz de copiar arquivos dos seus clientes ou seus próprios arquivos, mesmo se o seu Windows não esteja funcionando. Sim, porque você vai ter tudo isso aqui dentro do seu pendrive, né? Dentro do seu disco removível, tá? Pode ser pendrive, HD ou SSD, e você vai dar boot através dele, e no lugar de iniciar o Windows vai iniciar esta ferramenta, onde você vai ter todos esses controles aqui para você fazer manutenções em computadores Windows, tá bom? E essa ferramenta Auto Backup Win, você vai setar qual o disco de origem e qual o disco de destino, e ela vai copiar os arquivos que você quiser do disco de destino, do disco de origem para o disco de destino, ou seja, do disco interno do computador para o seu HD externo, fazendo assim a cópia, né, o backup dos arquivos de forma automática, tá bom? É muito bacana aqui, salva muito serviço essa ferramenta aqui, tá? A próxima ferramenta é o reparar arquivos do Windows, tá? É o nosso famoso SFC, tá? Essa ferramenta é o verificador de arquivos de sistema que faz a reparação de arquivos ausentes ou corrompidos do Windows, tá? Às vezes o seu Windows está apresentando algum problema e essa ferramenta pode ajudar a fazer a reparação desses arquivos, né? DLLs, enfim, arquivos do próprio Windows, tá? E aí às vezes a gente evita até uma formatação utilizando essa ferramenta. Claro que se o Windows estiver muito corrompido, não tem ferramenta que dê jeito, vai ter que partir para a formatação, beleza? Bom, próxima ferramenta é o nosso famoso Check Disk, que ele faz a função de checar e reparar o disco selecionado. Você vai selecionar o HD interno do seu computador e a ferramenta vai fazer uma varredura completa nesse disco à procura de setores defeituosos, tá? Em HDs físicos, claro, e vai fazer a reparação, né? O isolamento desses setores defeituosos, tornando assim a saúde do seu disco ainda melhor, tá bom? Então o Check Disk também é muito bacana, a gente utiliza bastante esse Check Disk aí para salvar que chegam nas nossas assistências técnicas, tá? Quem tem experiência com isso aqui sabe do que eu estou falando. Bom, aqui na letra P nós temos o prompt de comando. Sim, você vai ter acesso ao prompt de comando, tá?
para você fazer certas manutenções, principalmente quem trabalha com rede de computadores. Às vezes a gente precisa acessar um computador pelo CMD e o Windows não está iniciando, ou a gente está precisando fazer uma formatação e a formatação não está funcionando. A gente precisa acessar o CMD sem o computador estar funcionando para poder fazer rotas, testar rotas em rede, testar logs em computadores que a formatação não deu certo. Enfim, quem trabalha com redes, quem tem mais experiência com informática sabe a importância de ter acesso fácil ao prompt de comando, tá? Mesmo se o Windows não estiver funcionando. Lembrando, gente, todas essas funções que eu estou lhe mostrando são funções que vão funcionar mesmo se o seu computador não esteja iniciando o Windows, tá bom? Beleza. A próxima função é a letra Z, que é o nosso famoso CPU-Z. Sim, você vai ter o CPU-Z disponível para você aí no seu computador, mesmo se o Windows não estiver funcionando. Estou sendo repetitivo para poder você entender que essa ferramenta ela vai ser inserida no seu pendrive, você vai colocar no computador, mesmo que não tenha Windows nenhum. Mesmo que o HD ou SSD seja zerado, seja novo, você vai ter essas funções disponíveis para você. E o CPU-Z ele vai te mostrar todos os componentes da máquina. Muito bacana para você descobrir qual é a placa-mãe do computador, descobrir o barramento da memória RAM do computador, descobrir a quantidade de qual é o disco que está instalado. Enfim, dá para descobrir muita coisa com o CPU-Z, tá? A próxima função é o verificador da saúde do HD ou SSD, tá? O famoso Crystal Disk Info. Você vai ter disponível essa função aqui para você verificar a saúde do disco do computador que você vai estar fazendo a manutenção. Isso é muito bacana para você saber se o problema é no disco ou é em outro componente do hardware do computador. Se o verificador da saúde do HD te mostrar que o HD está com a saúde ruim, você já consegue perceber que você vai ter que partir para a troca do disco, ok? Agora, se a saúde estiver ok, o problema não é o disco, vamos partir para a formatação. Muito bacana também essa função aqui. E, por último, e não menos importante, nós temos a função de copiar drivers de RAID para o disco interno. Olha só, isso aqui já me salvou muito, principalmente quando eu vou instalar o Windows 7. Às vezes a gente pega uma máquina que a máquina não... Quando a gente instala o Windows 7 e inicia o Windows 7 pela primeira vez, a máquina não reconhece, né? A placa-mãe não reconhece os drivers nem da USB. E isso impossibilita o quê? Impossibilita de você colocar um pendrive para instalar os drivers que você baixou por outro computador. Tá? Eu já fiquei no prego com relação a isso. E se não fosse o meu conhecimento em prompt de comando, em linguagem do CMD, eu tinha ficado no prego total. Eu ia ter que instalar outro sistema operacional que não o 7. Tá? E aí eu criei essa função para mim, para resolver o meu problema, e eu estou disponibilizando para você aqui na versão Premium. O que essa função faz? Ela copia todos os dados de uma pasta, tá, dentro do seu HD externo para dentro do HD interno do computador. Eu coloquei aqui como drive de RAID porque eu estou utilizando para copiar drivers de RAID para o Windows 7. Mas, porém, você pode colocar uma pasta com outros drivers, você pode colocar uma pasta com algum arquivo que você necessite copiar direto para o HD depois que ele tiver formatado, tá bom? Para mim funciona para drivers de RAID. Bom, esse foi o resumo geral